Fala, correnteiros! Hoje a gente está gravando aqui mais um episódio do Contra a Corrente Podcast e hoje tem uma convidada que vocês vão se emocionar assim, que vai ser absurdo. Mas antes disso, vou fazer um pouquinho de suspense. Antes disso, deixo aqui agradecer às empresas que são parceiras aqui do Contra a Corrente Podcast. Vamos lá! Espaço de Beleza Andréa Kinen, que é um salão de beleza para mulher, para homem. Eu quero agradecer também a Tânia Calil, que é ela que dá um tapa aqui no meu visual, que dá uma acertada no meu cabelo de vez em quando. Quero agradecer também o Espaço em Saúde Valéria Amaral, que é a dentista que faz a harmonização facial em mim e faz um serviço assim muito legal, bem natural, que é na realidade harmonização mesmo. Não é demonização. Outra empresa é Endoservice, serviço de locação e manutenção de equipamentos hospitalares. Falando um pouquinho também do Hospital Veterinário Pinheiro Pinhal, ele conta com ultrassom, raio-x digital, internação, consultas, vacinação, além de UTI. Suel Mini Veículos, para quem sonha em ter um minibug de qualidade, que é presente tanto para o seu filho como para a sua filha, e comporta também adultos com até 2 metros e até um peso máximo de 160 quilos, ou seja, dá para fazer a alegria de todo mundo da família, com certeza. E agora, sem mais delongas, a gente volta com a nossa convidada, que eu vou ler um pouquinho aqui rapidinho da biografia dela, porque realmente esse vocês vão se emocionar. O nome dela é Ana Clara Rodrigues, ela é bacharel em Direito, acabada de sair do forno, acabou de se formar em Direito, é comunicadora em diabetes, mais conhecida nas redes sociais como Ana Glicose. Em sua bio no Instagram tem uma frase que impacta e ao mesmo tempo é de uma segurança emocional que conforta e encoraja. Inclusive eu fico até arrepiado, porque olha só isso, abre aspas. Eu duvido você não mudar sua visão sobre diabetes depois que me conhecer. Fecha aspas. Então, só de você ouvir essa frase, você já percebe que de repente você está num caminho que você não conhece nada e você ouve isso e fala assim, caramba, tem alguém que vai me ajudar muito, que vai ser luz no meu caminho. E é exatamente isso que ela é. Não é à toa que o nome dela é Ana Clara. Agora você vai conhecer uma pessoa que nasceu com a missão de transformar e melhorar a vida de muitas pessoas portadoras de diabetes. Ana, é um prazer te receber aqui. Um prazer muito grande. Prazer é meu pelo convite. Ah, que legal. E assim, eu já quero logo chegar e perguntar para você o seguinte. Os seus seguidores, que são milhares de seguidores que você tem no seu Instagram, eles sabem da sua história porque eu vejo que você tem ali um engajamento muito grande, né? E eu comecei a te stalkear direto, né? Porque eu queria saber tudo da sua vida. E eu queria saber como é que foi ser diagnosticada com diabetes aos 9 anos de idade. Cara, como é que isso influenciou na sua infância, na sua adolescência, na sua vida social? Como é que era ir para a escola com esse problema? Porque assim, a gente sabe que tem alguns tipos diferentes de diabetes. E por acaso você tem, acho que é a mais problemática de todas, né? Então vamos desenrolar esse papo aí, porque tem muita informação. Tudo bem. Então, vamos lá. 9 anos, né? 9 anos foi bem difícil, assim, esse diagnóstico. Eu acho que foi mais difícil pra minha mãe, pra minha família, né? Até porque uma criança de 9 anos não tem muita noção É isso que eu tava pensando. do lugar dela no mundo, né? Mas eu iniciei, né, o quadro de diagnóstico. Na verdade, a gente deu muita sorte, porque a minha mãe é da área da saúde também, né? Minha mãe é médica veterinária, então ela conseguiu reconhecer os sintomas clássicos de diabetes bem antes de dar qualquer problema, né? Então minha mãe começou a perceber que eu tava apresentando diversos sintomas. Xixi demais, acordava de madrugada pra fazer xixi, não era costume meu. Bebendo muita água, era garrafas, e acordava de madrugada. Ou parava durante uma atividade pra poder beber água, como uma aula de dança, por exemplo, que era uma coisa que não era costume, né? E aí, perda de peso sem motivo aparente, muita fome. Então, são ali os sintomas clássicos de diabetes, né? De descompensação glicêmica, na verdade. E aí, minha mãe olhou pro meu pediatra e falou, olha, xixi demais, sede demais, isso em bicho é diabetes. E aí foi quando o pediatra falou, não, então vamos fazer um exame só pra poder ver, um exame de sangue mesmo, a gente pede uma hemoglobina glicada, pede uma glicose de jejum pra gente ver.
E aí, esse exame mudou minha vida. Esse exame foi no dia 19 de abril de 2010. E veio com uma glicose de 319, né? E aí, essa glicose, ela já era indicativo de diabetes, porque os níveis normais de glicose, para quem não tem diabetes, né, em jejum, no máximo até 100 ali, né? No máximo até 100. Até 100, dependendo assim, o nível até 120 ali, mas assim, já é com uma rebarbazinha, sabe? Já com o alarme ligado. Já com o alarme ligado ali, em jejum, né? A gente tá falando. E aí a minha glicose de jejum já veio 300, então assim, já não tinha dúvidas, né? Mas ainda assim eu fiz outros exames pra confirmar, porque assim, aqui é legal dizer isso também, porque a maioria das pessoas acha isso, né? Que tem muitos tipos de diabetes e que a minha diabetes é da mais forte, ou mais forte que as outras, ou pior. Na verdade, é que são doenças muito diferentes, né? A gente tem hoje diversos tipos de diabetes, mas elas ganham o mesmo nome, não porque elas têm a mesma causa ou nem porque elas têm o mesmo tratamento, mas porque elas partem do mesmo pressuposto, né? Então, assim, a diabetes é uma doença onde há um nível alto de açúcar no sangue, né? Só que no meu caso, eu tenho diabetes tipo 1. É uma doença autoimune, né? Então, eu desenvolvi ela com 9 anos. Geralmente, ela é descoberta na infância mesmo, tá? Não é regra geral, definitiva, mas ela geralmente vem ali na infância, na adolescência, né? E a minha diabetes, ela é autoimune, significa que o meu pâncreas não produz nada de insulina. Nada. Meu pâncreas... Ele nasceu dormindo. Não é que bem ele nasceu dormindo. Ele, na verdade, ele tem uma deficiência de produção. Tá. Ele né? trabalha, mas ele trabalha de um outro jeito, mais ou menos isso. O pâncreas, ele não faz só insulina. Ele libera outros hormônios também. Mas o que acontece nas doenças autoimunes, em geral, como é a diabetes tipo 1, que é a minha, a gente tem o nosso sistema... Eu gosto de trabalhar com crianças, então vou ser bem didática, porque eu acho que consegue todo mundo entender. Até porque, pra gente, eu tô tendo uma aula aqui, eu não sei quase nada sobre isso. Então, nós temos os soldados no nosso corpo, que é o sistema imunológico, né? Que ele faz a defesa do nosso corpo. Então, toda vez que a gente tem contato com uma bactéria, com um vírus, com qualquer coisa que seja ali de fora, que esteja ali entrando para poder... Esse sistema imunológico, esses soldados vão lá e atacam. Então, eles matam aquele vírus. Na época do coronavírus, eu gosto de usar esse exemplo, porque acho que ficou muito, muito recente, muito fresco na memória de todo mundo. Quando a gente tinha os sintomas de, por exemplo, febre por causa do Covid, não era o Covid. Na verdade, era o nosso corpo combatendo ao Covid. Sim. Então, o corpo fala, entrou um vírus, eu vou aquecer porque eu quero matar ele. Então, eu faço febre para poder matar aquele corpo estranho, né? Então, o que acontece no caso das doenças autoimunes é que, justamente, o teu sistema imunológico acaba atacando um órgão seu. Então, o que acontece? A gente não tem como falar o motivo disso. Foi por causa disso. Não existe ainda essa certeza de nada. Mas, por algum motivo, como se esse sistema de soldados, né, os defensores, ele tivesse enlouquecido e atacado as células beta produtoras de insulina do pâncreas. Então, hoje, todas as minhas células betas foram destruídas e elas não produzem mais insulina. Toda a insulina que eu utilizo hoje é uma insulina injetável, né? Só que o ser humano, ele não sobrevive sem insulina. Então, a gente precisa fazer múltiplas doses para conseguir resolver essa deficiência de produção, né? Então, por isso que ela é tão diferente da diabetes tipo 2, que é a mais comum. Hoje no Brasil, até fiz o TCC agora, então tô com os dados frescos. O tema é muito bom. E aí, hoje no Brasil, a gente tem milhões de pessoas com diabetes e a gente, o tipo 2 é 90%, né? Então, assim, a gente não tem só esses dois tipos, mais à frente até a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas a tipo 2 é a mais comum. A tipo 2 porque meu tio tem diabetes, porque minha avó tinha diabetes. E a tipo 2 é totalmente diferente. Por quê? Porque, na verdade, a tipo 2 a gente fala que é uma diabetes adquirida, né? Então, eu não posso comer açúcar. A diabetes tipo 1 não tem relação com hábitos. Tanto que, geralmente, ela é descoberta na infância. Tem criança com menos de 1 ano que nunca provou açúcar descobrindo diabetes tipo 1. Ela não tem relação com o que você come, com o seu estilo de vida. Se você fizer uma dieta... Não. A dieta não faz a menor diferença, porque você não produz um hormônio que é vital, né? Então, assim, a diabetes tipo 2, sim. Aí ela já tem... A tipo 2, ela tem
como você fazer uma remissão ali, aí você mudando o estilo de vida, porque a diabetes tipo 2 é quando você tá meio que forçando ali, então você começa a criar uma resistência à insulina, o teu pâncreas não tá dando conta. Então geralmente é o quê? É um idoso, é uma pessoa sedentária, todo aquele estigma que a gente tem em cima do diabetes em geral, na verdade ele fala sobre o diabetes tipo 2 e não sobre o meu, né? Sobre o seu não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na verdade, a gente até brinca que a gente acha errado que elas tenham o mesmo nome. É que não tem nada a ver. E o tratamento é totalmente diferente. Aí perguntam pra mim, por que a minha diabetes não tem cura, por exemplo? Por que eu não posso tomar um glifage, um antidiabético, né? Porque o antidiabético, ele serve pra uma coisa que tá falhando ali, não tá sendo suficiente a produção, você estimular a produção. Não adianta eu estimular a produção do meu pâncreas que não funciona. Tipo, ele tá morto. Ele foi de arrasta. Então, assim, não adianta você tomar. Você precisa realmente injetar, né? E ela não tem cura justamente por causa disso. Porque o problema não é o meu pâncreas. Não adianta a gente fazer um transplante e botar um pâncreas no lugar, né? Porque, na verdade, o problema é o sistema imunológico. É uma doença autoimune, né? Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. É por isso que não tem cura ainda, né? Porque... E nem se resolve com transplante. E nem se resolve com transplante na maioria das vezes. Você acaba substituindo 6 por meia dúzia, porque aí você vira uma pessoa imunossuprimida e tem que tomar uma série de medicações, corre risco de rejeitar. E não necessariamente você vai garantir que o teu sistema imunológico não vai reatacar esse novo pâncreas. Então, assim... Pode ser até perigoso. É muito complexo, é muito complexo. É perigoso. Agora, isso tá me deixando com um monte de dúvida aqui. Porque, assim, eu tô entrando numa seara que não é a minha. Assim, eu tô entrando agora no mundo novo. E tô impressionado com o que você fala e com o desprendimento que você tem também. Porque, assim, você, é lógico, também dá a vida inteira vivendo com isso, então é como se fosse uma irmã, né? A diabetes é uma irmã que você sabe cuidar dela muito bem. Mas, assim, as dúvidas que eu tenho, por exemplo, quando você era pequena, como é que era? Você falou que tem sempre que injetar insulina, né? Quantas vezes por dia você faz isso? Tem, assim, um número certo? Ou depende de como é que você esteja, do que você se alimente? Eu tô cheio de dúvida agora, mas eu acredito também que essas dúvidas sejam de geral, né? De todo mundo. Ô, produção, tem problema o podcast durar 4 horas? Porque, assim, eu tô achando que esse podcast vai ser longo. Qualquer coisa a gente faz uma minissérie. Então, vamos lá. Na verdade, o meu processo com a diabetes foi muito difícil, né? A diabetes é minha irmã mais nova, aquela irmã bem chata que rouba tua roupa, que tu compra um sapato novo e cadê o sapato? Ah, tá com fulaninha, ainda usou e estragou. A diabetes é tipo isso, entendeu? Me uma coisa interessante agora, que você falou que o diagnóstico veio em 2010. Então, assim, veio Ana Clara e depois veio Ana Glicose. Sim. Porque ela tem nome. Sim, exato. Exato. A Ana Glicose aí tá na fase mais tranquila agora, no 14 anos de diagnóstico. Mas ela foi difícil. No início foi muito difícil, sabe, pra mim. Porque, assim, quem me vê falando hoje sobre diabetes num podcast, nas redes sociais, somando as redes, tem mais de 100 mil pessoas que acompanham meu trabalho. E quem me vê hoje não imagina todo esse processo, né? Foi muito difícil pra mim. Cara, eu não posso mais Não só a descoberta, porque assim, eu acho que é o que eu falei. Com 9 anos, a gente não tem noção de muita coisa da vida. Não nada. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, quando minha mãe sentou e falou, olha, você tem diabetes... eu não sei o que a gente vai fazer. Eu lembro isso perfeitamente, assim. Não sei nem o que é diabetes. Um dia depois do diagnóstico, a gente sentado no consultório da endocrinologista. E aí minha mãe vira e fala, olha... Você tem uma doença, você não vai mais poder comer bolo, você não vai mais poder comer doce, você não vai mais poder comer pizza, mas eu prometo que a gente vai dar um jeito. Eu não sei como mas eu prometo que a gente vai dar um jeito. Eu lembro disso perfeitamente, como se fosse ontem. E eu só tava pensando assim, caramba, será que eu vou ter que faltar aula amanhã? Eu não tinha noção do quanto aquele exame ia mudar minha vida. Não tinha noção, né? Então, assim, eu entrei no consultório e aí, pra tomar minha primeira dose de insulina... Cara, 9 anos, nenhuma criança gosta de injeção. Todas as crianças têm medo de injeção. Se adulto tem medo, imagina criança. Então, assim, pra mim foi um baque muito grande. Eu era traumatizada com injeção. E
quando eu vi que era uma injeção, cara, aquilo foi, assim, muito difícil. Essa primeira injeção de insulina foi dentro do consultório, feita Foi nesse dia. Foi nesse dia. Foi um dia depois do resultado do exame, porque a gente precisa insulinizar na hora. Né? Eu já não produzia insulina, já tinha que, na hora, começar. E aí, eu lembro perfeitamente, assim, eu cheguei lá, aí a médica pra tentar acolher esse momento, aplicou insulina na minha mãe, aplicou, né, só colocou a caneta pra ver que tava tudo bem, aplicou no meu pai, aí foi, colocou, aí falou, agora vamos fazer em você? E eu berrei, quebrei o consultório da mulher. Nossa, pelo amor de Deus, eu fui horrível, assim. E aí, eu falei que eu não queria, comecei a chorar, não queria tomar isso, não queria fazer. Foi muito difícil esse primeiro momento, né? E aí, a gente foi pra casa, dormimos, e aí no dia seguinte, quando eu acordei, minha mãe me sentou assim na mesa, né? Aí minha mãe, olha, vamos precisar fazer insulina a partir de hoje. Aí eu falei, mãe, eu vou ter que fazer insulina pro resto da vida? Ela falou, vai. Eu falei, não tem outra maneira? Não tem um remédio na boca? Não. E você com 9 anos já foi? Com 9 anos. E eu, não tem outra maneira, eu preciso tomar injeção? Aí ela, filha, você precisa, pra sobreviver. Eu falei, então vou fazer sozinha. E aí, a primeira injeção em casa, depois do diagnóstico com 9 anos, eu apliquei minha insulina sozinha. Como assim? E minha mãe me auxiliou e eu fiz a injeção. Era nesse estilo canetinha? Sim, era exatamente essa caneta de insulina aqui. A gente toma 2 insulinas quando tá de caneta, que é uma insulina que dura o dia todo, que é a insulina basal. E essa insulina rápida antes das refeições, ou pra corrigir uma glicose mais alta, por algum motivo. Essa seria, no caso, um SOS? Não é um SOS. Essa aqui é uma insulina que faz efeito em 15 minutos. Então, assim, se eu tenho um pico, eu coloco ela. Mas, assim, se eu vou comer, eu também preciso. Até foi uma pergunta que você fez, né? É uma agulha de 4 milímetros. Não sei se vai dar pra pegar na câmera, mas é bem pequenininha, tá vendo? Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia, né? E, assim, é meio indolor, né? Assim, não dói tanto, mas para uma criança é um processo, né? Mas então eu fiz essa primeira insulina e a partir daí, nossa, foi muito difícil pra mim. Porque assim, eu passei a minha vida inteira, aí entra na adolescência, e a adolescência eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Antes de você ir pra adolescência, porque assim, eu tô muito impressionado com esse lance da infância, pô, assim, você mal tirou as fraldas e já teve um diagnóstico desse, né? Então assim, você tava ali no ensino fundamental, né? Antigamente falava sério, agora eu nem sei, tipo, 3º, 4º ano, não sei como é que fala. Eu acho que eu tava no 5º ano, 4º ano, eu acho. E como é que era, assim, ir pra escola? Porque, assim, você tinha que tomar café da manhã. Aí você já tinha que fazer a insulina antes ou depois do café? Antes. Aí você vai ficar na escola até a hora do almoço. E nesse tempo aí? Aí que são elas. Esse processo, como eu tava falando, foi muito difícil pra mim. Então, o meu maior problema não era o fato de eu ter uma doença e ter que aplicar insulina. A minha maior dificuldade era ser diferente. Então, eu vivi num colégio particular grande aqui de Niterói. Pode falar nome? Pode. As pessoas conhecem, né? Deve ser isso aqui, né? Eu estudei no Abel, então, assim, é um colégio muito grande, é muito conhecido. Mas, assim, a gente sabe que criança, ela às vezes é cruel uma com as outras, né? Então, assim, o meu maior problema era ser diferente. Então, eu passei a vida inteira perguntando assim, Deus, por que comigo? Por que o meu refrigerante é 0? Por que eu não sou normal? Por que eu não sou igual todo mundo? Por que eu não sou normal? Por que a minha comida é diferente? Por que minha rotina é diferente? Por que eu não posso sentar e comer essa jujuba? Por que eu tenho que calcular? Opa! Se bem que hoje você pode comer essa jujuba. Eu posso comer doce. Mas por que eu não posso só simplesmente comer a jujuba? Porque você só pega e come. Isso. Eu não. Eu preciso pegar e calcular que essa jujuba tem aproximadamente X gramas de carboidrato. E que pra corrigir isso aqui, eu preciso fazer uma dose tal de insulina. Que se baseia dependendo de quanto tá minha glicemia agora. Que se minha glicemia estiver alta, eu ainda vou ter que fazer um pouco mais. E se eu fizer exercício físico no mesmo dia, eu tenho que diminuir um pouco, porque pode cair. Se eu tiver doente ou menstruada, eu preciso subir, porque essa glicose vai... Então esse é um cálculo muito complexo pra comer uma simples jujuba. E você já tá tirando isso de letra, né? Depois de 14 anos, né? Mas foi um processo, você entende? Sim. Porque... E o que mais me impressiona é esse processo começar muito cedo. Muito cedo. Aí você, assim, você querendo ou não, era ou se adapta, não tem jeito. E você, como não tinha outra alternativa, foi se adaptando.
Mas foi bem longa essa adaptação. Eu passei 10 anos escondendo de todo mundo. Você perguntou assim, na hora do lanche, eu não fazia insulina. Eu não fazia insulina porque eu não levava insulina pra escola, porque eu não queria que ninguém me visse aplicando insulina. Você ficava com vergonha? O que é? Muita. Eu tinha vergonha de ser diferente. Eu não queria que as pessoas me vissem dessa maneira. Sim. Então, assim, eu não levava insulina pra escola porque eu não queria que alguém mexesse na minha bolsa e visse uma insulina. E eu tivesse que explicar o que era aquilo. Então, assim, era muito difícil pra mim. Assim, eu tinha um problema muito grande com a minha própria imagem, com a minha própria diferença e de enxergar que tudo bem, que esse também era o normal, né? Porque cada pessoa tem o seu normal. Às vezes o meu normal é acordar às 6 horas da manhã, o seu é acordar meio-dia, mas não quer dizer que não seja normal, né? Esse é o seu normal, exatamente. Você nasceu com isso, então... Mas foi um processo. Eu fiquei 10 anos pra conseguir realmente entender quem eu era e por quê, né? Eu perguntava pra Deus, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Por que eu sou assim? Porque não tem ninguém na minha família, não tem ninguém que eu conheço. Por que eu? Nasceu com essa missão. Então, assim, eu passei muito tempo e me perguntando e questionando e me sentindo muito sozinha, né? Me sentindo muito distante. Você não tinha nenhum amigo ou um amigo que falasse nada? A minha mãe tentava muito até levar, né? A gente tem hoje uns eventos, umas colônias de férias de crianças diabéticas, mas eu tinha um processo de aceitação tão difícil, eu não queria ir. Sim. Eu não queria ver ninguém. Porque ela usa, eu não quero ver. E mesmo se tivesse a mesma condição que você também não... Não, aí que eu não queria mesmo. Aí que eu não queria ir de jeito nenhum. A gente hoje eu trabalho como comunicadora em diabetes e eu não tenho foto. A primeira foto que eu tenho com qualquer coisa relacionada a diabetes, eu tinha já 12 anos. Porque eu não deixava de jeito nenhum. Eu não levava insulina, eu não tenho uma foto, eu não tenho um registro de nada. Eu não tenho... Eu faltei todas as aulas de ciências, praticamente, do quinto ano, porque a gente estava aprendendo sobre o sistema endócrino. E eu não queria ser usada como exemplo, porque os professores sabiam, né? Eles precisavam saber. A minha mãe tinha uma reunião no início do ano, mas os meus colegas não sabiam, e eu não queria. Então eu faltava, porque eu tinha muito medo de, tipo assim, porque a diabetes é assim, a Ana tem. Eu não ia pra aula. Eu faltei, assim, praticamente... porque era dia definido, né? Aula de... E eu faltava tudo. Eu tinha muita vergonha mesmo. Isso mudou, só foi mudar a minha percepção do que era diabetes e como... Do porquê que eu tinha diabetes com 18 anos, né? Então, com 18 anos, eu fui morar sozinha. A minha mãe foi uma grande... A minha mãe foi uma grande mãe pâncreas, né? A gente tem essa brincadeira do mãe pâncreas porque ela faz o papel do pâncreas do filho que não funciona, né? Então, a minha mãe foi uma super mãe pâncreas. Acordava de madrugada pra corrigir glicose. Ela foi incrível, assim. Tudo que ela pôde fazer, ela fez, sabe? Então, ela... sempre corrigiu. Então, às vezes, eu, tipo assim, entregava na adolescência uma glicose horrível de noite, ela me entregava ótima de manhã, porque ela ficava a noite inteira acordada pra poder corrigir. Você tinha suporte, né? Você assim, apesar de ter esse problema, que não é um problema simples, mas, assim, você teve um suporte muito grande. Muito. Muito grande, né? Muito. Minha mãe foi meu pâncreas. E aí... Nem todo mundo dá essa sorte também, né? Porque, assim, sua mãe é da área da saúde. Sim. Então, ela percebeu os sintomas logo de cara. Porque, assim, não é nem por mal, mas, às vezes, uma pessoa que não entende nada, ela não vai nunca imaginar. Só porque você tá indo no banheiro toda hora, ou porque você tá bebendo água toda hora. Com certeza. Pra chegar, teria que ter alguma coisa física mesmo, né? Pra apresentar, pra levar o susto, sem ter nada, acontecer alguma coisa pra descobrir. Sim. Na maioria dos casos acontece isso. E você pulou toda essa parte. Pois é. E aí, perfeito o que você trouxe agora, porque eu já faço o link pro restante da história. Com 18 anos, o que aconteceu? Eu fui internada. Eu fui internada porque eu fui morar sozinha e eu não tinha mais o apoio da minha mãe, então eu tive que assumir a responsabilidade de que agora eu já sou adulta e também vou cuidar da minha própria vida. E aí, enfim, né, acabei tendo uma descompensação glicêmica por conta de uma infecção de garganta, porque, como eu falei, né, qualquer doença, qualquer coisa que seu corpo tenha de diferente, ela pode desencadear uma descompensação de glicose, né? Então, assim, hoje são 42 fatores que alteram sua glicose. Quer frio, calor, doença, resfriado, fatores internos, externos, atividade física, tudo altera a glicose. Caiu a folhinha da árvore, opa, a glicose
Tô brincando. Mas assim, Sim. é mais ou menos assim. O que eu acho bonito em você é que você consegue fazer graça. É porque você realmente tá vivendo a sua vida com leveza, né? Porque é uma condição. É isso. Você nasceu com ela e vai morrer com ela. É isso, precisa, né? Porque a diabetes já é muito pesada. Eu acho que hoje eu consigo entender que que o copo tá sempre meio cheio ou meio vazio. Mas tá pra todo mundo. É isso, e a gente escolhe. Eu posso ficar aqui lamentando que minha Coca-Cola tá acabando. Posso fazer merchan? Desculpa. É que o meu refrigerante está acabando. Ou eu posso falar, caramba, ainda tem metade. Sim. É o ponto de vista, né? Então, assim, hoje eu falo, caramba, que eu tenho diabetes, eu tenho uma doença, mas caramba, eu tenho um medicamento que me deixa viver bem, né? Pâncreas. Isso aqui é o meu pâncreas, né? E aí, hoje eu consigo ter essa visão, né? Mas foi um processo, como eu tô falando. E esse processo, na verdade, essa visão começou no dia em que eu tive cetoacidose, né? Cetoacidose é uma complicação que se dá pela ausência de insulina no organismo, né? Todo mundo precisa de insulina para sobreviver. E a insulina, agora eu faço uma brincadeira, ela é como se fosse uma chavinha que abre a sua célula para que a glicose que tá ali entre nessa célula e que você consiga, então, produzir energia, né? E o que acontece é quando falta insulina, é que a sua glicose fica ali, ela não consegue entrar e ser absorvida pela célula, e o seu corpo começa a buscar outras fontes de energia. E aí ele vai, enfim, para outras coisas. E todo esse processo, ele gera um corpo cetônico, né? As cetonas, elas são produzidas, substâncias produzidas por causa da ausência de insulina, e elas são ácidas. Então, a cetoacidose diabética é uma complicação iminente que acontece quando falta insulina no seu organismo por muito tempo, né? Quer porque houve uma descompensação, no meu caso foi uma infecção de garganta que não foi muito bem cuidada, e aí faltou realmente a insulina regulada, né? Tipo, como é que fala, gente? Me fugiu a palavra. Assim, eu tô aprendendo isso. Não, mas é uma palavra normal. Ela vai chegar. Faltou ter uma disciplina nesse momento por conta da infecção. Então, eu tava com glicoses mais altas, então faltou um pouco de disciplina. Eu era muito nova, tava saindo de casa, então não tava tão preocupada. E aí, acabei caindo numa cetoacidose. Isso foi muito sério, sabe? Você voltar pra casa da sua mãe? Não, eu fui pro CTI. Eu quase morri. Mas depois que você saiu? Não, continuei morando sozinha. Mas eu fui pro CTI, foi muito sério. Você ficou com medo? Muito. Não, eu cheguei no hospital, a ponto do médico do CTI virar pra minha mãe e falar assim: a senhora acredita em Deus? Porque a medicina chega até aqui. Eu não consigo explicar como é que a sua filha entrou andando nesse CTI. Sua filha tá com taxa de quem tá em coma. Eu não sei como é que ela tá falando. Ela tá com... Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é a acidez do sangue da tua filha. Só que tá atingindo os órgãos. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela tá com um nível muito grande de acidez do sangue. A gente não consigo entender como é que ela entrou aqui acenando pra todo mundo e conversando. Então, esse momento foi quando eu entendi que eu tive uma segunda chance. E foi quando eu entendi que a minha diabetes era uma coisa muito séria. Em que, então, ou eu cuidava... Eu tinha só 2 caminhos. Ou eu cuidava e gastava o meu tempo fazendo a minha insulina, fazendo os exames certinho e tentando viver uma vida com leveza... Ou eu continuava fingindo que a diabetes não existia. E morrer. E ia pra um caminho que aparentemente é mais fácil você ignorar, só que é um caminho que te traz complicação, é um caminho que te traz internação, é um caminho que traz, enfim, as complicações clássicas do diabetes, cegueira, enfim, perda de membros. Então, tudo isso pode vir pelo descontrole. Então, assim, era uma escolha que eu tinha que fazer. E aí, com 18 anos, foi quando eu entendi... A ficha caiu. A ficha caiu, assim, de tipo, cara, eu preciso me cuidar. Eu não vivi nada, cara. Eu tenho 18 anos. Eu não vivi nada. Nada, eu tenho um monte de coisa ainda que eu quero fazer. Não dá pra ser agora. Então foi quando eu saí do hospital, aí uns 4 meses depois eu criei o Anaglicose. Na verdade, o Anaglicose é até engraçada essa história, porque eu mudei o meu nome no meu Instagram normal pra Anaglicose. Porque o intuito não era virar influenciadora digital, até porque eu tô falando de 2019, então não era tão comum quanto é agora essa época pós-pandemia, né? Que tá todo mundo no online, tá todo mundo trabalhando com isso. Mas assim, o Anaglicose serviu pra contar pros meus amigos que eu tinha diabetes. Eu acho que é aí que nasce tua missão.
É aí que nasce. Que aí, assim, eu não sei se você tem uma religião, o que você acredita, porque eu acho que isso aí é totalmente Deus. Porque, assim, se o médico falou que não era pra você estar ali, que você era pra você estar em coma, que ele não entendia como é que você entrou andando ali, pra mim isso é missão. Você nasceu com uma missão. E você vai cumprir essa missão. Pô, quem te conhece no Instagram já vê isso. Isso é muito claro. É muito claro. Em cada postagem que você faz, você é uma pessoa política. Porque todo mundo é político, mas você é uma pessoa política porque você virou para lutar pelos direitos que o portador tem e pelos deveres que o Estado deve ter. Mas é uma luta, porque não é fácil. Não é fácil, mas a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Essa rotina aí de você passar pela sua infância, adolescência, que foi muito difícil, e chegar aí nos 18 anos, passar por esse susto todo, acredito que realmente, eu acho que dali nasceu uma outra pessoa. De repente, uma pessoa com um pouco mais de responsabilidade. Nossa. Né? Nasceu Ana Glicose, né? Isso. E foi isso. A minha história é justamente essa. Eu passei 10 anos perguntando, Deus, por que comigo? Sim. Hoje eu entendo. Eu precisava ser Ana Glicose. Sim, isso, né? isso. Então, assim, na verdade, o que era pra ser uma sentença de morte se transformou num propósito de vida. Né? Então, hoje. Você. É isso que é impressionante. Não só. E hoje, então, a minha luta é justamente essa. A minha luta é furar a bolha, como a gente chama, e vir aqui com um público que não tem diabetes e falar: olha, eu tenho diabetes tipo 1, não é igual a diabetes da tua avó. Uhum. Não é igual a diabetes, não é igual ao teu tio que morreu de diabetes. Não é. A minha é outra, tá? Mas assim, eu posso te explicar. Entra aí no Ana Glicose, você vai entender. Eu posso comer doce, tá? Pode deixar essa jujubinha aqui que eu vou comer, porque eu posso. E assim, a pessoa acha que você nunca pode comer doce. Sim. Quando você tem que comer o doce, né? Exatamente. Não, Porque zera tanto, né? Não, e você não tem noção. Já passei ótimas situações, que hoje são ótimas, engraçadíssimas, de assim, as pessoas não têm um mínimo de informação, assim, é muito bizarro. Eu vou te falar a verdade, sem conhecer teu Instagram, não tinha. É muito bizarro, assim, olha... Eu sabia nem que tinha tipos diferentes de... É. Então, assim, tá sendo uma aula pra mim. Pois é. Assim, ó, por exemplo, é isso, a gente tem o que a gente chama de hipoglicemia, né? Uma pessoa sem diabetes também pode ter hipoglicemia. Né? Isso, quando a glicose tá abaixo ali, né, de 70... Então, assim, ela te dá vários sintomas e você precisa comer doce. E eu já passei por situações muito engraçadas, porque as pessoas, elas adoram dar opinião, né? A galera adora. E ainda mais quando é uma opinião infundada. Ai, mas é tão incrível. Eu acho engraçado. Porque assim, as pessoas viram e falam: aí eu tô passando mal. E eu viro assim, cara, eu tô passando mal, me dá açúcar. Não vou te dar, não. Você é diabética, mas eu preciso. E aí eu entro num diálogo, tipo de... Cara, tudo bem, estuda. Depois tu me dá o açúcar que eu tô te pedindo. Ou então, uma situação assim, que eu acho que todo mundo que tem diabetes já passou. E aí vocês me dizem aí, vocês que têm diabetes, aquelas furando a... Fazendo a blogueirinha. E aí, você... que é a seguinte situação. Você tá comendo. Ai, esse é tão... E você tá comendo do lado de alguém. Aí a pessoa olha pra você e fala: você tá maluco? Ué, você pode comer isso? Tem doido? Aí eu penso assim: caramba, é verdade, eu tenho diabetes há 14 anos, mas eu esqueci que eu não podia. Aí o Zé das Cloves me lembrou agora, com um embasamento nenhum, que eu não posso comer isso. Tipo, óbvio que se eu tô comendo isso, eu posso comer isso e eu já fiz as minhas contas loucas pra conseguir comer isso, né? Que as pessoas não têm noção. Mas as pessoas não têm, elas gostam de dar opinião. E aí tem aquelas opiniões que é até legal a gente levantar aqui, dos mitos, né? Que é tipo assim, diabetes... É só você fazer dieta e tomar água de quiabo. Nunca ouvi falar Você já tomou? Não, nem eu. Graças a Deus. Porque assim, com todo respeito, água de quiabo vai curar tua diabetes. Eu falei, pô, então, meu amigo, cara, aqui, ó, vou te dar um prêmio Nobel da Medicina, cara. Tu descobriu a cura do diabetes? Porque não existe, não tem nenhum cientista que tenha a cura da diabetes. Aí você descobriu que bebendo água de quiabo você vai curar? Cara, então alguém tem que levar teu nome pra cima. Isso aí é simpatia, né? Sabe? Claro que assim, a gente tem alguns chás que podem momentaneamente causar um impacto, mas não substitui insulina, né? Isso é pra diabetes
tipo 1 não adianta. Isso é até uma desinformação séria, porque a gente tem hoje pessoas que param de tomar insulina e medicamento porque acham que vai curar com água de quiabo, chá de pata de vaca. Não vai. Não vai, entendeu? Não existe. Se você tá na internet, você vê alguém te vendendo uma cura milagrosa pra diabetes, um controle, é mentira. É mentira. Não existe cura pra diabetes. Ah, mas o fulaninho tem uma pesquisa em... Não existe. Não existe ainda. Pode ter uma pesquisa de que alguém pode, mas não existe. Isso pro futuro. Né? Isso é um futuro e assim, não caia. Está querendo pegar o seu dinheiro. Porque eles vendem, cara. Eles vendem. A cura, né? Vendem a cura. Vendem a cura. É uma coisa absurda. Engraçado que sempre tem um espírito de porco. Uma mente que brilha pro mal, que ela quer se dar bem dentro de qualquer situação. Do desespero das pessoas, Ainda né? que seja do desespero alheio, exatamente. Por isso que eu tenho muito cuidado em tudo que eu posto na glicose. Eu falo isso. Tem muita A gente lida. responsabilidade ali. Eu tô lidando com vida. Você Eu não tá ensinando. posso. As pessoas não sabem nada. Eu não posso fazer uma publicidade com uma empresa com um produto que não vai agregar ou que vai fazer mal pro meu público porque ela tá me pagando. Eu não posso. Eu tô lidando com pessoas desesperadas e sem informação na maioria das vezes, sabe? A diabetes, ela não escolhe cor, classe social, não escolhe idade, ela não escolhe região do Brasil. Então, assim, eu tô lidando com todos os tipos de pessoas. E com várias culturas diferentes. E imagina você descobrir que o seu filho, que é uma criança de às vezes 1, 2, 3 anos, né? Ou 9, mas assim, sua criança tem uma doença que não tem cura e o tratamento é você aplicar 10 vezes por dia uma injeção nessa criança. Você está desesperado. Se alguém vira pra você e fala assim, sabe essa doença do teu filho? Eu vou curar. Vem aqui, eu vou curar. Você vai! Meu amigo, você vai porque você não tem. E você não tem informação. E você vai dar água de quiabo pra criança. E você vai ficar orando pra que... Não é por aí, sabe? Eu acho que, assim, exige uma responsabilidade muito grande. É por isso que, assim, por exemplo, você pode vasculhar meu Instagram inteiro. Você não vai ver quanto de insulina eu tomo pra cada coisa. Eu não falo. E as pessoas perguntam, quanto que você toma de insulina basal? Eu não posso te falar. Cada organismo. A dose é minha. Porque se eu falo, olha, eu vou comer aqui essa jujuba e vou tomar, sei lá, 2 unidades de insulina. Totalmente hipotético. Tudo bem. Pra mim funciona. Pra uma criança de 5 anos, ela morre. Sim. Eu não posso falar que deu certo pra mim, porque as pessoas não têm informação. Então, até essa parte ética da responsabilidade, sabe? São vidas, né? Nosso universo ali dentro da comunicação é diferente. Não é como se você falasse de uma coisa que as pessoas amam e tal. A gente tá falando de saúde, né? E uma pessoa séria, ela tem muita responsabilidade no que ela faz. Se ela não tem autonomia do que ela tá falando, ela não fala. Exatamente. Porque ali eu tô te falando, pô, nessa altura do campeonato, a gente, eu me considero uma pessoa que sei mais ou menos das coisas, eu me entero de tudo, sou interessado em vários assuntos, gosto de saber das coisas, gosto de conversar. Então, o que acontece? Pô, se eu cheguei nesse tempo, assim, nessa modernidade, eu não sei nada de diabetes. Você imagina uma pessoa que não teve estudo, que não tem uma condição assim, tô nem falando de condição financeira não, mas uma condição assim de conhecimento mesmo, que dependendo do local do país, que a gente tem um espaço continental, que não chega informação de nada, pra gente aqui que o pessoal chama de sul, né? A informação não chega para determinadas coisas. Não. A gente recebe muita informação de várias coisas, mas, por exemplo, eu não conheço ninguém que possa dar uma excelente aula de diabetes como você está falando aí, entendeu? E o buraco é muito mais embaixo, meu amigo. Sabe por que é? Porque não são só as pessoas que têm diabetes ou as pessoas em geral que não têm acesso à informação e que não sabem, né? Principalmente essa diferença. Eu vou até usar uma parada que pra mim é muito absurda pra mostrar o tamanho do buraco, do problema que a gente tem hoje no Brasil. A gente tá em pauta um projeto de lei, né, que é o projeto de lei 2687 de 2022. Até a gente ia mais à frente, mas eu quero trazer esse exemplo. Até a gente pode falar mais sobre ele, eu quero só trazer esse exemplo, porque esse projeto de lei, ele vem sendo discutido, né? Então, semana passada, a gente estava dentro do Senado, né, falando sobre um projeto de lei que impacta a vida de 600 mil pessoas no Brasil.
É gente pra caramba, né? E aí foi convidada, são pessoas convidadas, né? Foi convidada uma médica da USP, representando a OMS, que chegou no meio do debate, dentro do Senado, de uma lei que vai ser mega importante, e disse que não acha que a pessoa com diabetes tipo 1 deve ser, aí dando um spoilerzinho, deve ser considerada uma pessoa com deficiência, porque ela só tem um nível alto de açúcar, é só ela não comer açúcar e fazer dieta. Gente, ela não sabe nem do que ela tá falando. A médica representante da OMS não sabe a diferença de tipo 1 para tipo 2. E eu não tô falando que é a José das Cloves, não. Eu tô falando dentro do Senado, para discutir uma lei sobre diabetes tipo 1, os profissionais que deveriam nos representar, os médicos que deveriam nos auxiliar, não sabem o que é a doença que a gente tem. Não sabem. Se é pra falar que é um alto teor de glicose, de açúcar, isso... Não, é só você não comer açúcar. Ninguém deve comer açúcar. Inclusive, você não tem comer açúcar de vez em quando. Não tem nada a ver com açúcar. A senhora tá falando de diabetes tipo 2. Por favor, leia a pauta. Desculpa. Eu não consigo. É que me pega num ponto muito pessoal. Mas assim... Gente, a gente tá falando sobre um projeto de lei importante dentro do Senado. Não é tipo uma discussãozinha aqui no... Entendeu? Não é. Tipo, é uma médica representando a OMS. A OMS precisou se pronunciar dizendo que, enfim, que não era bem aquilo, que ela não era representante oficial. Mas olha o tamanho do buraco. Onde os próprios médicos, eu já passei por isso, em uma das internações que eu tive, de eu estar com a glicose 200 e pouco, e aí eu falar assim, olha, eu preciso fazer insulina, minha glicose tá alta. Aí o enfermeiro, não, mas a sua insulina tá prevista para daqui a 2 horas. Eu falei, não, mas eu tenho diabetes tipo 1. Não tenho horário pra fazer insulina. Eu vou fazer quando eu estiver alta. Eu não vou ficar 2 horas com a glicose 300 de bobeira. Eu vou fazer daqui a 15 minutos vai baixar. Não, mas a médica não receitou. Eu falei, então chama a médica pra mim, por favor. Aí a médica olhou pra mim, gente, eu juro, isso foi no hospital, no CHN, um hospital caro, particular de Niterói, tá? Um dos maiores hospitais daqui. Ah, desculpa, é que eu sou cardiologista, não sei nada de diabetes. Plantonista. Aí eu falei, alta revelia, por favor? Sai, alta revelia. Alta revelia. Saí, eu falei, não, vão me matar aqui dentro. Eu sei muito mais que você. Já aconteceu muitas vezes de chegar na internação e da médica ficar assim, ó. Mas o que eu faço? Eu falo, você faz assim, ó, vamos lá. Tu vai fazer. Então, assim, juro. E a médica ficar, então tá bom, eu vou fazer, porque você sabe. Porque as pessoas não sabem. E não é as pessoas da comunidade, os médicos. Você tem hoje crianças morrendo porque elas chegam numa emergência e não é feito um teste de glicose. Não é feito destro. Não é implementado o destro dentro da triagem em grande parte dos hospitais do Brasil. Então, assim, é uma doença muito comum em criança. Tem uma luta muito grande pela frente. A luta é muito grande, assim, a nossa luta é muito grande. É por isso que é tão prazeroso pra mim estar aqui. Eu agradeço o convite, porque a gente consegue falar pras pessoas, sabe? Tipo, para aí um pouquinho, senta aqui, escuta o que eu tenho pra te falar. Sabe? Eu duvido que você não vai mudar sua visão sobre diabetes depois de me conhecer. Eu não só mudei a visão, como eu tive a visão, né? Porque eu vou te falar a verdade, eu não tinha essa visão. Para mim, a diabetes era aquilo também. Você está exagerando no açúcar, pode ser por vários fatores, pode ser psicossomático, pode ser exagero mesmo de comer doce. Isso é uma coisa boa também. A gente tem vários tipos de diabetes hoje. A gente tem as mais comuns são a tipo 1 e a tipo 2, que eu já fiz essa diferenciação. Mas a gente tem outros tipos. A gente tem diabetes gestacional, que surge na gravidez. A gente tem a diabetes tipulada, que é a diabetes da minha mãe. A minha mãe foi diagnosticada com diabetes há 11 meses atrás. Tipulada? Tipulada. É uma diabetes que fica entre a 1 e a 2, a gente brinca. A diabetes é diabetes latente autoimune. Então ela também tem uma doença autoimune, que também atinge o pâncreas dela como a minha, só que ela é latente, então ela demora mais a ser desenvolvida. Minha mãe já tá com 50 anos, então ela tá agora desenvolvendo. E a minha mãe, diferente da minha, que é tipo 1, eu falei, eu tive o diagnóstico, no dia seguinte eu tava tomando insulina. Minha mãe não. Minha mãe teve o diagnóstico, a gente sabe que o pâncreas dela vai parar, mas ele não parou ainda. Então ela só vai precisar tomar insulina daqui a
10 meses, 8 meses, que é o médico programa. Se ela adiantar, ela pode adiantar também a paralisação? Não, na verdade ela pode ter uma hipoglicemia grave, porque o pâncreas dela ainda produz. Sim. Então se ela começar a injetar produzindo, ela pode, na verdade, ter uma queda muito grande, né? Não vai saber qual é a medida certa. Não, porque o pâncreas dela continua produzindo, ele tá parando, mas ele não parou ainda. Engraçado, eu começo a entender o procedimento, mas olha só, começo a entender. Mas sabe o que é mais importante? É que independente da diabetes que você tenha, as pessoas têm essa visão de que... Primeiro, todo diabético vai... Vamos aproveitar para desmistificar. Todo diabético vai perder o pé. Todo diabético vai ficar cego. Minha avó morreu. Quantas vezes você já viu isso na vida? Ai, milhares. E, por favor, não. Tipo, caramba, eu sinto muito pela tua avó. Mas eu não me importo. Isso não me ajuda, tá ligado? Apenas pare. Saber que a tua avó morreu de diabetes não me ajuda. De verdade mesmo. É tipo você falar, caramba, eu já ouvi essa. Caramba, é assim, que bom que eu não tenho, então. Eu falei, que bom que você não tem. É assim, é muito... Mas assim, olha... Então, vamos lá. A complicação do diabetes, né? Na verdade, não é o diabetes por si só que causa uma perda de membro. É verdade que pode acontecer? Pode acontecer. Eu posso ter um problema de retinopatia, um problema na retina por causa da diabetes? Posso. Eu posso ter uma neuropatia diabética nos nervos e acabar perdendo um membro? Posso. Só que não é a diabetes em si, por si só, simplesmente, que causa essa complicação. Na verdade, é o descontrole glicêmico, né? Então, o que causa, por exemplo, na retinopatia? A gente vai olhar aqui para dentro dos olhos, né? Atrás dos nossos olhos passam nervos, né? E dentro da retina passam nervos. O que acontece? Se eu fico muito tempo com a glicose muito alta, por anos e anos e anos, e essa glicose, falta insulina. A insulina não abre as portas das células. Essa glicose está só no sangue. Ela não consegue ser absorvida. E ela tá ali no olho, o que acontece? Com o tempo, esses vasinhos começam a vazar, né? E esse vazamento pode causar uma retinopatia, que é o que pode levar, sim, à cegueira. Só que isso não é só porque eu tenho diabetes. Hoje eu consigo ter diabetes, viver 70 anos com diabetes e nunca desenvolver nada. E enxergar muito bem. E enxergar perfeitamente. Mas as pessoas ainda associam as complicações ao fato de meramente ter diabetes. Outra diabetes, né? É porque tá todo mundo... É porque ela é mais popular. Mas não é nem sobre ela, porque você consegue ter uma diabetes tipo 2 bem controlada também hoje. A gente tem tecnologia, a gente tem ótimos remédios no mercado. É difícil, é claro que é. Eu não tô diminuindo aqui a luta. É uma luta. Sim. Mas assim, é possível, né? É possível você viver com... A gente tem hoje, dentro da comunidade Dona Carmen, que tem 90 anos e 80 anos de diabetes, se eu não me engano. Posso até estar aumentando um pouco, mas assim, nenhuma complicação. Pessoa dentro Mas é possível? É possível, Dona, né? Que você falou, Dona Carmen. Você é uma segunda Dona Carmen. Quem sabe, se Deus quiser, eu vou chegar lá nos 90. Eu acho que passa, viu? Mas então é importante a gente falar isso. E sabe o que é mais importante a gente falar também? É sobre isso de ser pior, né? Na verdade, elas são doenças muito diferentes. Se você virar assim e falar, porque a sua diabetes é aquela diabetes que é mais forte ou que é pior... Não, ela é totalmente diferente. É que nem você, tipo assim, falar... qual é a mais forte? Uma asma ou uma bronquiolite? Tipo, não tem comparação. São doenças diferentes. É tipo uma doença de Crohn ou uma hipertensão. Tipo, não tem comparação, entendeu? Elas não são iguais pra você conseguir comparar. Então, assim... É muito importante a gente trazer essa informação também de que as pessoas... Isso tudo traz um estigma pra diabetes tipo 1 de que é uma doença forte, difícil, assim... Que é uma sentença de morte. Que é uma sentença de morte. Só que, assim, isso é muito complicado, porque aí a gente tem uma doença que atinge as crianças, os adolescentes, onde eles escutam, tadinho. Nossa, eu não aguentaria me furar tantas vezes. Cara, eu não tenho escolha. Eu vou, ou me furo ou eu morro. Então, assim, eu vou me furar. Desculpa. Então, assim, o que acontece isso aqui isso aqui é muito recente. Sabe? A gente estava até falando aqui nos bastidores. A insulina tem 103 anos que foi descoberta. Ela foi descoberta no Canadá, né? Ela tem 103 anos. Do ponto de vista histórico, e foi ontem. Antes a diabetes, há 103 anos atrás, minha bisavó estava viva. A diabetes era sentença de morte. Eu tinha meses de vida. E sabe como é que você morria? Você morria ou pela complicação do diabetes, ou por fome.
Porque o tratamento era não comer. Era jejum intermitente. Você ficava semanas sem comer nada, tomando água. Esse era o tratamento, não tinha vida. Então, a gente também trazer continuar martelando esse estigma de que a diabetes tipo 1 é pior, né? E a gente colocando a insulina como... Que pena que você tem que tomar insulina. Não, pelo amor de Deus, que bom que eu tenho insulina. Caraca, isso aqui me faz viver normal, assim, né? Me faz viver normal, que eu digo de expectativa de vida. Enfim, é claro que eu tenho as minhas limitações, né? Cada um sabe onde o calo aperta na vida. Tem limitação. Mas ela me permite estar viva, né? Então, assim, esse é um trabalho que eu também tenho tentado fazer junto com as crianças, sabe? A gente tem essa visão de, porque é injeção, aí é mal, é machuca, é mal. Não, é um super-herói. E você tem um trabalho de desdramatizar a agulha. Total. Agulha, E aí você vira, não, a insulina é uma super-heroína, pô. Essa agulha aqui significa felicidade, vida. Não, ela te dá chance de viver. Exatamente. E tira foto assim, beijando a caneta, porque isso aqui é o que... Eu só tô aqui por causa disso. Eu gosto tanto dessa frase que você escreveu, que eu vou até ler ela aqui de novo. Eu duvido você não mudar a sua visão sobre diabetes depois de que me conhecer. Porque eu assisti um vídeo seu no Instagram que você estava numa boate. E você tá lá dançando com seus amigos e de repente você tá ali na boate e tá aplicando a insulina no braço e cantando a música que tava tocando lá na hora. Eu achei aquilo tão assim... Cara, eu não sei nem qual palavra, mas eu achei aquilo ali... Aí que eu vi, eu comecei a ver, eu falei assim, gente, Deus tá dentro dessa menina. Amém. Porque assim, talvez você não se dê conta disso, porque essa é a sua luta. Então, ou seja, esse é o seu normal, que era aquilo que a gente tá falando. Só que assim... Quem está olhando de fora que não tem esse problema e que tem uma visão espiritual, sabe? Assim, que eu sempre estou tentando cuidar disso. Assim, eu não tenho nada de nobre, mas eu procuro ver um pouquinho mais além, tentar enxergar um pouquinho mais além. E eu fico, assim, para mim ficou muito claro quando eu fiquei assistindo ali alguns vídeos seus, que eu assisti bastante. Assim, gente, talvez essa menina nem saiba qual é a missão dela. Porque, assim, para mim tá claro o que é. E, assim, você vai ter uma vida longa, sim. Eu falo muito assim. Mas você vai ter uma vida longa, sim, porque você tem que passar essa missão. A rede social, ela tem um lado que é ruim, mas ela tem um lado que é muito importante. Muito importante. Quando ele é usado com seriedade, com responsabilidade... Nossa, você pode vir aí um ícone na vida de uma pessoa. Que de repente ela acha que o que ela tem é uma sentença de morte e você prova exatamente o contrário, que a pessoa tem uma sentença de vida. É só, Por isso que e tirar o drama de uma injeção. Gente, a gente vai fazer a harmonização facial, a gente espeta 25, 26 trequinhos de botox na testa, em volta do olho. O que é um furinho que você faz na boate dançando? Sabe? Depois que o drama sai, a felicidade entra. Então, assim, se as pessoas tivessem assim, o desprendimento, eu sei que isso não é fácil, mas isso é um trabalho diário, da gente se positivar, porque pensar positivo é difícil, a gente tem que pegar isso como um hábito, e todo dia renovar. E se você olhar para trás e ver o que você já fez, quantas pessoas... Primeiro, também, quantas pessoas que você ajudou. Mas você não tem noção de quantas pessoas você já ajudou que não te conhece, que você nunca vai conhecer. E, de repente, assistiu um videozinho seu. Entendeu? Ou então alguém que conhece falou assim, pô, você tem que assistir esse Instagram aqui, você tem que assistir essa menina. Aí a gente vê o que Deus preparou para você. E você aceitou essa missão. Com certeza. E eu acho que você está fazendo a sua parte, assim... Nossa, de uma forma que é de levantar e aplaudir de pé. Eu acho que... Com você. Obrigada pelas palavras. Eu acho que é mais profundo ainda, assim, na minha vida, porque hoje a gente tem uma brincadeira dentro da comunidade que eu sou a Xuxa só pra docinhos. Porque o meu foco é com criança. Eu não sei porque as crianças, elas me adoram, né? E aí eu acho que talvez por isso que eu tenha passado por isso, de tentar entender o porquê que eu era uma criança diferente. Talvez eu precisasse ter vivido essa história pra
olhar pra essa criança de uma maneira diferente também. E me ver. Então hoje eu vejo o Arthur, a Alice, a Maria, que são crianças reais, que fazem parte da minha vida, o Rafa. E eu vejo a Ana, de 9 anos, né? Que tinha medo de ser diferente. Então, assim, o que eu queria ouvir? Então, hoje eu tento sempre focar, assim, óbvio que eu crio conteúdo pra todo mundo, não tem uma faixa etária, você vai conseguir achar coisas mais sérias, mais importantes, mais adultas, mais infantis. Mas eu gosto de trabalhar com criança, porque eu me vejo, né? Eu me vejo e vejo esse propósito. Só você sabe o que você sofreu. Só você sabe qual é a dor e a delícia de ser quem você é. É verdade. Então, eu acredito que se você puder, a cada criança, se você puder se ver em cada criança, de repente o que você não teve, porque essas coisas também, o avanço é em muito pouco tempo, mas dá uma melhorada muito grande. E assim, há um tempo atrás você não tinha isso, mas eu acredito que passe isso pela sua cabeça. Só de eu chegar perto daquelas crianças ali e mostrar para ela que não é tão ruim assim, eu vou facilitar a vida dela. Sim. Isso vai me trazer um prazer. Com certeza. Porque é aquela coisa, você vai estar cuidando da Ana de 9 anos. O anaglicose não é o anaglicose me ajuda muito mais do que os outros. Eu já falei isso várias vezes. O anaglicose é pra mim. Você é a terapeuta da Ana. Sim, total. Na verdade, a anaglicose é a terapeuta da Ana Clara. E você né? dela, por quê? Porque a cada criança que você ajuda, você está ajudando sua criança interior. Isso, exato. Não, e assim, esse assunto que você trouxe, eu gosto muito, muito, muito dele, porque é você ver o lado positivo, porque as pessoas me perguntam isso, né? Como é que você consegue lidar com tanta leveza? Como é que você consegue ser tão alegre? Porque eu sou assim, né? Eu sou muito alegria. Eu sou muito alegria. Eu acho que você desdramatiza. Então, eu acho que já tem aí um dom maravilhoso. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que eu descobri com a vida ao longo dos meus 24 anos, que não é muito tempo, mas que foram vividos intensamente. A vida é sempre um copo meio cheio ou meio vazio. E a realidade é que você escolhe. Depende do que você quer ver ali. O ponto de vista é você que escolhe. Então, assim, eu poderia virar e ficar minha vida inteira chorando e falando, e me trancar num casulo e ficar... Porque eu tenho uma doença que eu não tenho cura, porque eu não quero sair na rua, porque eu não quero que ninguém me veja. Eu poderia fazer isso. Se vitimizar. Me vitimizar e me colocar como, não, porque eu sou doente, sei lá o quê. Ou eu posso fazer do limão uma limonada. Exatamente. Ou melhor, uma caipirinha. Sem açúcar, por favor, no meu caso. Bastante vodka. Bastante vodka. É isso, o copo tá sempre meio cheio, meio vazio. Eu gosto do meu copo meio cheio de vodka, inclusive a cervejinha, entendeu? Porque você escolhe. Na verdade, todas as histórias, todos os âmbitos na vida, todo mundo passa por alegrias e tristezas, né? Eu tenho certeza que, assim, já passaram muitas pessoas por essa mesa e cada uma trouxe na sua trajetória momentos de frustração, de dor, de conquista, de medo, cada uma das pessoas, né? Então, assim, a realidade é essa, é nua e crua, você escolhe ou não ser feliz, né? Ser feliz, assim, e enxergar as coisas por um lado positivo. Eu acho que isso é uma escolha. É uma escolha total, Pra mim, eu tenho certeza. Eu escolho ser feliz, eu escolho pular o drama. Porque quando você tá dentro do drama, você tá ali perdendo um tempo tão grande. Pula o drama e vai resolver o negócio. Sim. Eu posso resolver? Não posso resolver. Se eu não posso resolver, tem alguma coisa que eu posso correr atrás para me ajudar? Sempre tem. Sempre tem. Então vamos correr atrás. E sabe o que é importante dizer também? É que você escolher ser feliz, você escolher aceitar, não significa que todos os dias você vai estar feliz. Não significa que eu ame ter diabetes. E que eu acho muito incrível me furar 10 vezes por dia. Não, óbvio que não. Óbvio que não, ninguém queria fazer isso. Só que isso é importante também, porque às vezes as pessoas olham essa imagem de tipo, eu tô muito tranquila, eu tô com leveza, eu tô tratando bem, eu tô fazendo piada. Tá, tem dia que eu tô na merda, desculpa a palavra. Tem dia que eu tô na merda, tem dia que eu não quero ter. Todo mundo é assim. Tem dia que eu acordo e eu falo, cara,
eu não quero, vou arrancar tudo. Ó, isso aqui, por exemplo, que eu trouxe até pra vocês verem, é uma bomba de insulina, né? É um pâncreas artificial. A insulina fica aqui dentro desse recipiente. Parece aqueles aparelhinhos de MP3. Sim. As pessoas perguntam se é coisa de médico, sabe? Não, e aí aqui fica a insulina aqui dentro. O seu médico programa e ela libera de 5 em 5 minutos microdoses de insulina pra poder fazer essa compensação diária. A insulina passa por todo esse catéter e entra pela cânula, através dessa cânulazinha aqui, que ela funciona como um gel, como a gente toma soro. A agulha entra, sai e fica só uma canulazinha flexível de silicone, tá vendo? Aqui já tá sem agulha, no caso. E essa parte aqui fica conectada ao seu corpo, tá meio o adesivo meio grudento, mas ela fica então conectada ao seu corpo, nos locais de aplicação, barriga, braço. Você coloca o aparelhinho no bolso. E você fica 24 horas por dia com ele. Ah, vou tomar banho. Opa. Ah, vou tomar banho. Aí você abre aqui, ela solta, isso aqui fica no corpo. Você tampa isso aqui com uma coisa exatamente igual a essa, uma tampinha, só que sem o fio. Toma banho, entra na piscina, entra no mar e depois você reconecta. Né? Então isso aqui é um modelo de bomba de insulina que a gente tem. E por que eu acho legal trazer isso? Justamente porque, cara, hoje em dia a gente tem muita tecnologia que pode ajudar a sua vida, né? Enxergar a vida com mais leveza também. Só que tem dia que eu tô de saco cheio de ficar carregando um negócio. E eu arranco tudo. Eu ligo pro meu endocrinologista, Dr. Rodrigo Siqueira, maravilhoso endocrinologista, especialista em diabetes, é o papa da diabetes do Rio de Janeiro. Eu ligo pra ele e falo, olha só, arranquei tudo. Aí ele arrancou tudo o quê? Arranquei tudo. Não quero mais bomba, não quero mais sensor, não quero mais nada. Eu vou ficar uma semana furando o dedo e fazendo insulina na seringa. Não quero nem caneta. Então tá bom, Ana. Se você quiser pular um pouquinho isso aí, você também tem uma outra forma de fazer. Ainda que tenha que furar o dedo. Sim. Mas você vai fazer. Sim, com certeza. É isso, é isso. Eu também acho que fazer tudo todo dia a mesma coisa deve ser chato mesmo. É. Você hoje em dia tem essa opção de poder escolher. Você pode passear por aqui e por ali. É porque assim, o sensor, por exemplo, eu não tô com ele, né? Vocês já devem ter visto alguém andando com uma bolinha aqui atrás do braço. Ou então pessoas famosas. O Zeca Pagodinho, por exemplo, ele usa um sensor de glicemia quase sempre. Tem filmes também. Eu não sabia. Sabe o que eu achava que era aquilo? Era coisa de nicotina. Já ouvi de tudo, anticoncepcional. Não, mas isso vai ser um sensor de glicemia, né? O sensor de glicemia, o que ele faz? Em vez de você ter que ficar fazendo destro, né? Que é aquele exame de tirar a gotinha de sangue e colocar no glicosímetro, ele te indica, através de um aplicativo no telefone, por NFC, né? Que é a famosa aproximação. Sim. Ele te indica quanto tá a sua glicemia. E mais que isso, ele traça um gráfico de como ela ficou e ele te indica como é que ela vai ficar nos próximos 5 minutos. É tipo um mapeamento da glicemia. Ele de 5 em 5 minutos, ele te manda a sua glicose. Então, por exemplo, ele vai mandar agora que a minha glicose tá 128. Ah, mas eu comi isso aqui. Então ela tá 128, mas ela tá subindo. Ou seja, daqui a 5 minutos, quando ele remedir, provavelmente ela vai estar mais alta. Então essas setas de tendência também te ajudam eu já sei que ela tá subindo, pra que eu vou deixar ela subir pra eu corrigir? Vou corrigir logo agora. Corrige logo. Ou ela tá caindo, você vai fazer hipo. Ela te diz, você vai fazer hipo daqui a tanto tempo. Então, come aí pra dar uma segurada. Então, o sensor, ele é assim, totalmente revolucionário no tratamento. Você consegue ter... Porque assim, quando eu faço uma ponta de dedo, eu tenho uma visão momentânea daquilo ali. Então assim, eu posso fazer uma ponta de dedo agora, pode dar 102, que é uma glicose ótima. Eu posso comer esses 3 potes inteirinhos, aplicar a minha dose de insulina para contagem de carboidrato disso aqui. E daqui a 3 horas eu faço uma outra ponta de dedo que tá 120. Aí eu pensei o quê? Nem subiu. Só que eu tive um pico de 400 e depois ela desceu. E esse pico, ele pode influenciar, por exemplo, nas complicações futuras. Esse pico não é saudável. Então a gente tem maneiras também de reduzir esse pico. Então, por que é tão importante o sensor? Porque você consegue mapear. Tipo assim, eu tenho dois retratos do momento, mas eu tenho aqui, de 5 em 5 minutos entre essas 3 horas. E eu te digo que a sua glicose teve um pico sim. Então isso pro médico, o médico consegue ajustar melhor a sua dose, ajustar melhor o tempo, né? Hoje em dia a gente faz, por exemplo, uma dica até pra quem tem diabetes, mesmo que seja diabetes tipo 2 ou que seja insulino dependente, a insulina leva 15 minutos pra agir. Mais ou menos, né? Depende da pessoa e depende da insulina.
Mas ela leva em torno de 15 minutos. Então, qual é o ideal? Eu vou comer alguma coisa, eu aplico a insulina 15 minutos antes de começar a comer. Porque eu diminuo esse impacto. Se eu como e aplico a insulina junto, minha glicose vai subir pra caramba, porque imediatamente quando eu começo a comer, minha glicose começa a disparar. E aí ela vai subir e depois de 15 minutos a insulina vai fazer efeito e vai baixar. Só que ela vai ter um pico. Então, se eu faço insulina 20 minutos antes de comer, de começar a comer... Ela não dá esse subidão, né? Ela não dá o subidão, porque a insulina começa a agir já junto com o subindo. Então, ela não deixa subir. Então, é uma pequena diferença, às vezes. Até a ordem que você come o teu prato impacta. Se eu começo comendo... Eu tenho um prato de arroz, feijão, bife, salada. Se eu começo comendo pelo arroz e feijão, o impacto glicêmico vai ser maior do que se eu começo comendo pela salada. Porque eu como direto um carboidrato, né? Então, se eu começo pela fibra, pelas folhas, de preferência, né? O impacto de subida que vai ter é muito menor. Porque... E aí, é estratégia nutricional, né? Tipo, aquela fibra ali, aquela gordura, ela vai segurar o carboidrato. Então, é melhor você, em vez de comer uma banana sozinha, você comer uma banana com alguma gordura, como um creme de amendoim junto. Por mais louco que pareça, ela vai ter um impacto menor, porque o creme de amendoim tem uma gordura que vai segurar aquele impacto do carboidrato. Tem uma expertise aí. Tudo isso é estudo mesmo, sabe? É estudo mesmo. É muito estudo. É muito complexo. Né? Eu tô aqui, assim, eu tô maravilhado. Porque eu tô com uma impressão totalmente diferente da diabetes que eu tinha. Primeiro que eu não sabia quase nada. E quem não sabe quase nada tende a achar que é muito ruim. Mas eu não tô falando que é bom, não tô romantizando nada. Mas também, vamos falar a verdade, dá para você tratar, dá para você conviver com isso e ter uma vida boa, porque você chegou num ponto que você tem uma qualidade de vida boa. Lógico, você vai ter os cuidados que você precisa ter, mas você não deixa de fazer nada o que você faz. A diabetes, ela te traz algumas limitações, que isso é o que a gente até tá tentando lutar, né? Hoje em dia dá pra você viver muito bem com diabetes. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que tenho acesso a tratamento. Essa bomba de insulina custa 30 mil reais. Só que não é todo mundo que tem. Só que é judicializado. Pouca gente. Eu preciso acessar o judiciário e falar, olha, eu preciso que o meu filho de 1 ano de idade use uma bomba de insulina porque eu não consigo furar ele 10 vezes por dia. Tem muita gente que não sabe disso. Não, essa gente nem conhece isso aqui. Sabe que existe. Né? E não tem acesso. Não é, nenhum filho de juiz tem 30 mil pra perder de bobeira em tratamento extra. Ninguém tem 30 mil. Então, assim, o ponto a gente tem algumas limitações, sim, que elas acontecem, por exemplo, que eu sou muito privilegiada, graças a Deus, de ter esse acesso, de conseguir comprar o sensorzinho que eu falei que é maravilhoso, custa R$350 e dura 15 dias. Então, as pessoas não têm acesso. E aí o que acontece é, as pessoas chegam hoje em dia, por exemplo, numa UBS, numa UPA, não tem insulina, né? Falta insulina. Ou a insulina que tem é uma insulina NPH irregular, que não são insulinas ruins, não me entenda dessa maneira, mas são insulinas obsoletas. Porque a gente tem uma insulina que leva 1 hora para fazer efeito, em contraposição a gente tem uma insulina que leva 15 minutos. O impacto que tem na vida do portador é muito grande. Então, assim, a gente tem algumas limitações, por exemplo, do ponto de vista social. Porque, assim, minha mãe, por exemplo, ela teve que largar o emprego pra cuidar de mim. Porque eu estava no Abel, cabe dizer, né? Não tinha ninguém. Quem vai se responsabilizar por essa criança? É uma criança que precisa aplicar doses de insulina, que precisa controlar cada coisa que ela come, que precisa fazer uma série de cálculos complexos. E quem vai fazer isso? Não tem. A gente não tem auxílio nas escolas. E aí, a realidade que a gente tem hoje é mães e pais que precisam abandonar os trabalhos para poder aprender sobre a doença para poder cuidar do filho. E mais do que isso, sair do mercado de trabalho. Porque que trabalho que vai deixar você sair 3 vezes por dia pra corrigir sua glicose do seu filho? Não vai rolar. Não vai. A escola não tá preparada, né? E aí até a gente volta nesse assunto, que essa é uma luta muito grande que a gente tá tendo agora dentro do nosso universo da diabetes, né? Que é pela aprovação do projeto de lei 2087, que é justamente pra mostrar isso. Cara, eu tô bem, eu sou saudável, eu vivo bem, eu sou feliz, mas eu tenho limitações, né? Eu tenho limitações quando minha mãe teve que sair do trabalho pra cuidar de mim. Minha mãe voltou a trabalhar quando eu tinha 15 anos. Minha mãe ficou 5 anos sendo mãe pâncreas.
Ela precisou parar de trabalhar, não tinha como, entende? Então, assim, ela tinha que ir na escola, passei mal, ela vai na escola me buscar. Os professores não faziam isso. Então, assim, minha mãe acordava todas as noites, 3 horas da manhã, pra aplicar insulina. Todas as noites. 3 horas da manhã, eu tocava o despertador, minha mãe ia, acordava. Então, assim, imagina você ter que tocar o despertador 3 horas pra ver se teu filho tá vivo. É muito difícil, né? Então, assim, as limitações que o diabetes traz, apesar da gente conseguir hoje olhar com esse ponto de leveza, de tipo, cara, óbvio que eu consigo viver, eu tenho um medicamento, eu tenho um tratamento que, graças a Deus, eu tenho acesso, que é um tratamento muito bom. Só que, assim, a gente tem criança hoje, por exemplo, que não consegue ser matriculada na escola. Porque a escola não quer ter essa responsabilidade. Sim, e você faz o que com essa criança? Não sabe cuidar e não vai querer se responsabilizar. E você faz o que com essa criança? Então, por isso que até você tinha começado a falar do projeto de lei. Esse projeto de lei 2687, ele justamente quer classificar a diabetes tipo 1, que é a minha, não é aquela diabetes da sua tia, da sua avó. A diabetes tipo 1, que é conceitualmente a deficiência de produção de insulina, como uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque hoje em dia, a gente tem diversas limitações. Por exemplo, mesmo que eu passe num concurso na área militar, bem provavelmente eu não vou conseguir assumir. Eu não posso ser piloto de avião, porque eu tenho diabetes. Eu não posso... É muito difícil. Não vou dizer que eu não posso, porque assim... Cada caso é um caso, né? Mas assim, é muito difícil. Então a gente tem algumas limitações de profissão, de estabelecimento. Cara, eu já fui barrada de uma boate porque eles acharam que era droga, tipo, injetável. E eu, tipo, mostrando, tipo... cara, eu tenho diabetes. Aí ele, não, mas a tatuagem... Eu falei, pô, eu vou tatuar diabetes sem ter diabetes só pra poder entrar na balada, pô. Faz o menor sentido. Então, assim, essas limitações, a gente convive com elas muito diariamente. E é por isso que a gente agora tá lutando pra que a gente seja visto como, primeiro, o diabético tipo 1 não é o diabético tipo 2, né? A gente tem as nossas particularidades, a gente toma insulina. Cara, é uma agulha pequena, mas assim... são crianças, né? Então, assim, a gente precisa muito de ser ouvido e precisa muito ter esse acesso, sabe? Então, agora a nossa luta é pela aprovação desse projeto de lei, que já tá em fase final de tramitação, até porque... já foi aprovado hoje, né? Ontem, desculpa. Ele foi aprovado na comissão, já tá indo pro plenário. Depois, se for aprovado, ele vai direto pra sanção presidencial. E aí ele vai efetivamente tornar-se lei, né? Então, a nossa luta é por isso. Porque, por exemplo, a gente... Vou trazer mais algumas coisas que a gente não tem noção, né? A minha carteira de motorista vale menos tempo que a sua. Porque eu sou diabética. Só que a carteira de motorista de uma pessoa com deficiência também vale menos tempo. Mas ela tem desconto pra comprar um carro. Porque a carteira dela vale menos tempo. Eu não tenho. Porque o seu não é considerado doença. Porque eu não sou deficiente. Não é considerado... Né? Pessoa com deficiência. Então, assim, o ponto é muito importante. A gente, hoje em dia, não tem acesso preferencial em fila. E quando eu vou fazer um exame de jejum, que eu tô 12 horas de jejum? Eu tenho que ficar na fila. Porque eu não posso passar na frente. Ah, mas se eu tiver uma hipoglicemia, come, volta pra casa e tenta fazer outro dia o exame. Isso acontece muitas vezes. Então, assim, a nossa luta também é pra mostrar que, apesar de... Óbvio, eu sou muito feliz hoje, eu tenho a minha missão, a gente vive super bem, a diabetes hoje em dia não é sentença de morte. Dá pra ser feliz, dá pra viver bem, dá pra ser saudável. Mas a gente tem, sim, limitações e que a gente está lutando agora para que elas sejam minimizadas e para que nossas crianças sejam tratadas com equidade, né? Essa luta aí é para que venham mais direitos. Com certeza. Mais segurança de vida, né? E mais conforto também, porque a pessoa vive o dia inteiro preocupada por causa de uma condição, também é uma maldade, né? Então é aquela coisa, é mais direito para o portador e mais dever para o Estado, porque isso é uma obrigação estatal mesmo, né? Sim. Então eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tenho certeza, porque a luta é grande, mas existe a luta. Existe a luta. E é assim, para a gente começar a ir para o final aqui, porque senão vai virar uma minissérie. Eu queria falar para o pessoal que gostou do assunto, que se interessou,
que, assim, a gente às vezes pode não ter um portador de diabetes na nossa família, mas sempre a gente conhece alguém que tem essa doença. Sempre tem. Ou é na família, ou é algum parente, ou é algum amigo, ou é algum parente de amigo, mas a gente sempre tem. Então, hoje eu acho que, assim como eu, muita gente que vai assistir, que está assistindo esse episódio, aprendeu coisas assim, coisas muito importantes que, de repente, você chegando numa pessoa que não tem o acesso, você fala, segue fulana, vê esse Instagram aqui, ela explica um monte de coisa aí, vai facilitar, vai melhorar a sua vida. E essa é a intenção. Ela nasceu com essa missão. E a minha missão aqui é de trazer pessoas como ela, como a Ana Glicose, para poder sempre mandar um assunto de relevância, de interesse público, porque, se a gente puder ajudar uma pessoa que estiver assistindo, a gente já está na missão. A gente já está na missão. Ana, eu gostaria muito que você deixasse um recado aí para os seus seguidores, falar um pouquinho das suas redes sociais, como é que te acessa, e falar, assim, rapidinho sobre o significado, o sistema nervoso central dessa frase que você fala. Eu aceito a minha condição e sou feliz com ela. Qual é a alma dessa frase? Eu até tenho uma coisa aqui que eu vou mostrar, que eu gostaria de puxar essa reflexão. E aqui eu vou falar de diabetes, óbvio, porque eu tô aqui pra falar sobre isso. Mas eu acho que ela reflete em todas as áreas da nossa vida, né? Eu tenho uma metáfora que eu acho bem legal, que é a metáfora da borboleta. Aqui, então, a gente tem uma borboleta, né? Essa é uma caneca da minha coleção. E aqui nessa caneca, a gente tem essa borboleta, por quê? Porque eu costumo dizer que a minha história com o diabetes é a mesma história da borboleta. É a metamorfose, né? Então, eu descobri a diabetes muito pequena. Eu era uma lagarta, sem muita prospecção de vida. E aí eu me fecho nesse casulo e passo 10 anos fechada até ter coragem de romper a barreira da parede física e voar, né? Mas sabe que a reflexão que eu queria deixar é que hoje em dia o maior processo de metamorfose que a gente tem na natureza é da borboleta, de transformação, né? A gente acha muito lindo aquela borboleta brilhando, aquela borboleta colorida, né? E voando e encantando. E é muito lindo tudo aquilo. E aí a gente olha para essa borboleta e, admirados, a gente não entende o processo que faz ela chegar até ali. Então, essa reflexão que eu quero trazer eu não sei se vocês sabem, mas quando a lagarta, ela vira, então, um casulo, dentro do casulo é o momento mais difícil da vida da borboleta. O que acontece dentro do casulo, vocês podem dar um Google, é verdade isso, tá? A borboleta, o mesmo ácido que ela libera, como se fosse um ácido estomacal, o mesmo ácido que ela libera para se alimentar, ela libera em si mesma. Dentro do casulo, a borboleta se derrete. Ela derrete o corpo todo dela. Esse é um processo extremamente doloroso. É um processo muito difícil. É o momento mais agonizante da vida da borboleta. Só que ele é necessário. Ele é necessário para que ela rompa o casulo e voe. Ele é necessário porque a asa só vem daí. A asa vem do processo, né? A transformação do corpo vem do processo. Então, a reflexão que eu quero trazer é justamente essa. Quer qual seja o seu processo de metamorfose, cada pessoa tem a sua vida. Às vezes a gente precisa estar ali nesse casulo, por mais que seja doloroso e desconfortável, para que a gente consiga alçar os voos que a gente foi feito para ter. Porque se não tivesse a dor do casulo, não teria um voo. Ela ia ser para sempre uma lagarta. E ela não faria o que ela foi preparada para fazer. A missão dela é essa. Criar asas e voar. Ela precisa voar. Essa é a linha do tempo dela, né? Então, assim, a gente tem que ter coragem de entender o propósito do casulo e o propósito da metamorfose. É muito fácil a gente olhar hoje
uma pessoa que tá falando, como eu, de diabetes, e você não entender de onde vem isso. É muito fácil você olhar a borboleta voando e achar que tudo é muito lindo. Ela já nasceu assim. Que ela já nasceu assim e que, ai, pra ela é tão mais fácil. Nossa, eu também voaria, seria linda se eu tivesse asas, mas você não sabe o que ela passou pra ter as asas. Então, que a gente consiga também, dentro da nossa vida, cada um, mesmo sem diabetes, eu acho que isso é pra todos, que a gente consiga entender que o processo da metamorfose, da transformação, ele é essencial. É necessário. É necessário, né? E que a gente consiga compreender e aceitar o propósito por detrás de tudo isso. Então essa é a reflexão que eu deixo, né? É por isso que eu escolho o copo meio cheio, de preferência de cerveja, como eu já falei. O importante é que seja meio cheio. Que eu vou ir alto, né? Então, quem quiser me acompanhar, @AnaGlicose em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, companhia e afora. E é isso, eu agradeço muito, muito pela presença, pelo papo, principalmente porque é muito gratificante poder ser ouvida dentro de podcasts e de plataformas que não necessariamente estejam falando diretamente com o diabético. Eu acho que a minha missão hoje ultrapassa só eu levar conhecimento a quem tem diabetes, sabe? A minha missão é falar para todos. Então é muito gratificante poder ter aqui esse acolhimento nesse espaço tão bonito e vir aqui falar um pouquinho da nossa luta, das nossas dores, dos nossos anseios, das nossas batalhas, mas principalmente das nossas esperanças e dos nossos voos. É isso aí. Ana, nossa, para mim, você me emocionou muito. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu tava doido para te conhecer e tô assim muito feliz, muito honrado. Primeiro por te conhecer, porque você é um ser humano assim maravilhoso. Eu tô impressionado, sério mesmo. Mas isso eu tenho certeza, eu tenho convicção que isso é uma missão divina mesmo. E tô feliz também por ter trazido um conteúdo tão rico, mas tão rico, para os correnteiros aí, que eu chamo o pessoal do Contracorrente de correnteiro. Então, assim, o pessoal que vai assistir, eu acho que vai ser uma aula de diabetes, de aprender, mas não é só uma aula disso, é uma aula de vida, é uma aula de fé, é uma aula de futuro, porque tem certas coisas na vida que a gente não consegue linkar com o futuro. E você deixou muito claro que existe um futuro muito longo pela frente. Então, assim, eu quero expressar mais uma vez o meu agradecimento e a minha honra de ter tido você aqui. E eu espero que você volte muito mais vezes, tá bom? Ai, me convida. Você já está convidado. Eu moro pertinho, eu venho mesmo, tá? Somos praticamente vizinhos. Mas é isso aí. Ana, obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Que você consiga sucesso em todas as suas lutas. Eu tenho certeza que você vai ter. Amém. Eu sei que a gente tem aí uma batalha, sempre tem uma batalha atrás da outra, mas você é uma boa guerreira e Deus te colocou lá no front. Então, parabéns pela sua posição, porque força, se você não tiver, ele manda pra você. Ai, tenho certeza. Muito obrigada. Foi muito E se vocês quiserem saber mais sobre diabetes, me segue lá, manda uma mensagem pra mim. Eu sempre tô tentando responder todo mundo, ter essas trocas, porque às vezes é interessante, né? E a gente pode se ajudar. Porra, muito bom. Sempre na vida. @AnaGlicose. @AnaGlicose em todas as redes sociais. Um abraço pra vocês e até a próxima. Valeu!